Queridos amigos, muita paz a todos. É com muita alegria que voltamos à nossa tarefa de exposição nesta noite, que é uma data muito feliz para a SEJA, porque na tarde de hoje renovamos a diretoria desta casa para os próximos 2 anos. Então, esse é um dia especial para todos os que fazemos esta casa, sabendo que nos próximos 2 anos continuaremos a ser liderados pela nossa amiga Conceição Santa Cruz. Antes da nossa palestra propriamente, nós gostaríamos de fazer um registro ao movimento espírita, porque sepultamos na manhã de hoje o corpo físico do nosso amigo Lauro, muito conhecido como Seu Lauro, amigo de longa data do movimento espírita, amigo da SEJA. Quando nós ainda estávamos funcionando na sede da AME, era nosso frequentador assíduo, e quando nos mudamos para esta sede, ele aqui esteve por várias vezes, acompanhado da sua esposa. Ainda no nosso grupo de estudo, eu disse que eu alcancei Lauro quando ele ainda enxergava. Eu o conheci muito criança, e ele foi o primeiro livreiro espírita que Campina Grande teve. Tinha uma livraria espírita ali na rua Barão do Abiaí, próximo aonde está a loja Olacante hoje, e vendia a obra espírita na década de 70 e até começo da década de 80, enquanto ele teve visão. E também o alcancei como expositor espírita nas casas mais antigas desta cidade. Quando ele perdeu a visão, dedicou-se ainda mais à atividade espírita, como expositor que o foi até alguns anos atrás, e um ouvinte assíduo de palestras. Trocou de lugar, deixou de ser o expositor para ser um frequentador assíduo de muitas instituições espíritas em Campina. E hoje, olhando para Lauro, para o seu corpo, aliás, lá no féretro, eu pude admirar uma cena assim, de rara beleza. Estava admirando, inclusive achei muito bonito hoje lá no féretro, e fiquei admirando uma cena que talvez para muita gente tenha passado despercebido. Ele era deficiente visual e a sua esposa eram os seus olhos. Mas a sua esposa tem, como muitos sabem, limitações mentais, e ele era exatamente a lucidez que faltava nela. Então, um casal assim admirável, que somente a providência divina para recolher 2 almas naquelas circunstâncias, e conforme ela nos disse hoje, estiveram casados por mais de 30 anos. Então, ao nosso amigo do MIEP, amigo do Movimento Espírita em Campina Grande, nosso amigo particular e de nossa família, a nossa admiração pela sua vida, o seu retorno ao mundo espiritual, depois de uma existência longa aqui na Terra. E antes, especificamente, da palestra, um breve preâmbulo para aqueles que vieram motivados pelo tema que nós havíamos escolhido. Nós temos lido com alguma recorrência os sermões de Jesus, e tínhamos separado para hoje o famoso sermão dos ais de Jesus, que é aquele sermão em que há uma lamentação, há 8 ais, né? Ai de vós, escribas e fariseus. Mas pesquisando a literatura espírita, nós vimos que Emmanuel não comentou este sermão, Joana de Ângeles não comentou, Carlos Torres Pastorino não comentou, e eu achei melhor não me arriscar hoje. Eu digo, eu vou estudar mais um pouquinho, embora eu saiba que se trata de um sermão sobre a aparência e a essência, eu digo, eu vou estudar mais um pouquinho para poder falar sobre esse tema. E aí separamos para esta noite um tema que é muito caro à doutrina dos espíritos, que é o sofrimento e a consolação. De modo geral, quando nós adentramos a doutrina espírita, nós nos deparamos com uma sentença que faz parte do folclore do movimento espírita, né? Alguns dizem que chegaram à doutrina por amor ou pela dor. É muito comum essa expressão. E hoje nós já dizemos que nós chegamos pela lógica. Seja pela lógica de compreender as razões da existência,
seja pela lógica de compreender as razões da dor e do sofrimento. E quando nós examinamos esse tema, nós verificamos que aquelas pessoas que são verdadeiramente espíritas, naquele sentido em que nós as admiramos, são pessoas que enfrentam o sofrimento com muita resiliência. Para usar uma expressão de Oscar, com muito estoicismo, com muita capacidade de superação, sem se desesperar em relação ao sofrimento. E cada vez mais o sofrimento tem sido matéria na nossa existência. Nós temos nos deparado com as situações mais comovedoras, aquelas que atingem os jovens, aquelas que atingem os adultos, os sofrimentos coletivos, as chamadas tragédias coletivas, e consideramos que é sempre bom voltar a esse tema à luz da doutrina dos Espíritos. E eu me lembro particularmente do caso de uma pessoa conhecida há muitos anos atrás, que foi a uma instituição espírita levado por uma dor muito grande, um problema sério familiar, e ele fez aquilo que se chama na casa espírita o atendimento fraterno, que é exatamente essa acolhida inicial, as orientações, e a pessoa que o atendeu disse para ele: leia o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele nos contou que chegou em sua casa, abriu o Evangelho, primeiro deitou-se numa rede, segundo ele, abriu o Evangelho segundo o Espiritismo e não entendia nada. E leu, e foi para cima, e foi para baixo, não entendeu um capítulo, pulou para outro e foi. E a madrugada foi se adentrando e ele disse que não tinha sono, até que ele abriu em alguma página do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente o capítulo intitulado Bem-aventurados os aflitos. E ele disse que quando começou a ler, começou a entender, porque tudo que ele tinha lido da noite até aquela altura da madrugada, ele não conseguia sequer juntar as palavras para formar algum sentido. E quando ele se deparou então com esse capítulo, ele se identificou e começou então a entender no texto alguma coisa. E disse que avançou, amanheceu o dia, tendo terminado de ler o capítulo 5. Adormeceu e voltou várias vezes à leitura desse capítulo, posteriormente à leitura do livro como um todo, até que, na sequência dos anos, juntou-se a nós, juntou-se ao grupo e tornou-se não só um frequentador da casa espírita, mas um espírita e um colaborador de uma instituição espírita. Quando nós pegamos este capítulo do Evangelho, nós observamos o quanto ele é didático e o quanto Kardec foi muito mais didático do que sempre ele o é na organização deste capítulo especificamente. O capítulo começa, como todos os demais, com uma sentença de Jesus, e a sentença é exatamente a sentença do Sermão do Monte: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, essa sentença, ela só pode ter sentido à luz do cristianismo. Não existe sentido para essa sentença à luz de nenhuma outra doutrina, de nenhuma outra filosofia. Por uma razão muito básica, porque essa sentença, ela resume um paradoxo. Como é que o aflito pode ser feliz? Ainda mais se nós lermos a aflição, o sofrimento, à luz de uma filosofia materialista. Tudo o que o mundo hoje quer é que não exista sofrimento. Quando nós olhamos, mesmo que sem maiores intenções, para uma revista Caras, e todos nós já olhamos para uma revista cara, porque manicure que se preze tem caras, Dentista que se preze tem caras, Então, quando nós estamos nesses locais esperando, nós olhamos para uma revista Caras, que é exatamente a apologia a uma filosofia materialista de negação do sofrimento. Nós observamos que todas aquelas celebridades que de alguma forma estampam páginas de jornais, não necessariamente as páginas policiais, mas outras páginas dos jornais que protagonizam em algum momento alguma infelicidade, alguma desventura, logo, logo elas vão estar na capa de Caras.
E se tiver sido uma ação muito difícil à luz do materialismo, elas vão para o Castelo de Caras, que é o lugar onde não há sofrimento. Vocês já viram quem foi ao Castelo de Caras com cara de sofrido? Não, é o suprassumo da felicidade. A Ilha de Caras, toda vez que eu olho, e eu olho Caras, garanto a vocês, toda vez que eu vou fazer as unhas, eu procuro qual é a da semana, para ver quem foi a Ilha de Caras. É mais ou menos a reedição da Ilha da Fantasia. Quem foi criança na década de 70, e aqui tem um bocado, assistiu à Ilha da Fantasia. Suênia está me corrigindo, e corrigindo para os internautas. Segundo Suênia, foi na década de 80, porque ela era criança na década de 80. E na Ilha da Fantasia, vocês lembram bem, existia aquele senhor, que era o administrador da Ilha da Fantasia, existia um anão, né? E doutor em filosofia especializado em juventude. E a resposta que ele deu é que o maior problema dos jovens era imaginar que existe um mundo sem sofrimento. E na sequência da entrevista, o repórter foi exatamente esmiuçando essa tese. E ele disse que a filosofia materialista constrói para os jovens a ideia de que eles não vão enfrentar dificuldades, de que não existe sofrimento, de que há sempre um jeito de maquiar, de burlar, mas nós, dizia o entrevistado, nos esquecemos que enfrentar o sofrimento é crescer, é tornar-se maduro, é tornar-se humano. Esta era a sua frase final para encerrar a entrevista. Muito parecido com a tese espírita. A tese espírita não é uma tese de apologia ao sofrimento. Não é aquela tese infantil, como é bom sofrer, sofrer é bom. Não, sofrer não é bom, de fato. Sofrer dói, sofrer nos faz sofrer. Não existe outra palavra para designar isto. Todavia, nos torna espíritos mais experientes e mais maduros. Agora, entender o sofrimento à luz do espiritismo é aí que está, de fato, a chave da compreensão. E como dizíamos, Allan Kardec foi extremamente didático ao compor o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Passa, então, essa sentença de Jesus, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E é uma sentença, como dissemos, só tem sentido à luz da mensagem de Jesus, que é quando a aflição é bendita, a aflição é saudada como sendo boa, e para a aflição existe exatamente a consolação. E aí, à luz do cristianismo, essa consolação não é instantânea, ela não é anestésica, ela não é tópica, ela é processual. E Kardec vai então trazer o raciocínio espírita para nos ensinar a entender a aflição. O primeiro ponto do seu comentário é justiça das aflições. Vejamos bem que raciocínio pedagógico de Kardec ao nos trazer a ideia de justiça das aflições. E recentemente, André Luiz Peixinho, numa exposição aqui na AME, apresentou essa justiça das aflições, nos dando 3 conceitos básicos para examiná-la. Ele disse que não existe sofrimento que não seja justo, não seja necessário e não seja merecido. E que mesmo que nós estejamos fora de um desses ângulos, desse triângulo, nós cairemos nos 2 outros, porque a misericórdia divina é perfeita. E Kardec nos trazia essa ideia, justiça das aflições, nos lembrando, nos ensinando e nos fazendo ver que se Deus é soberanamente justo e bom, não há justiça, aliás, não há aflição que não seja justa, ou nas palavras de Peixinho, que não seja merecida, primeiro ponto, e que não seja necessária, o segundo ponto, e que não seja justa para conosco. E aí nós começamos a imaginar aquilo que nós, de fato, merecemos. Aquilo que nós, de fato, aprendemos nas aflições. Aquilo que, de fato, é real num processo aflitivo, porque muitas vezes, na nossa imaturidade emocional, nós sofremos por aquilo que construímos como imagem do sofrimento e não necessariamente
pelo sofrimento em si. Como agora nós estamos com transmissão pela internet, eu não posso mais contar os casos da minha família, mas eu vou contar um caso de uma amiga minha. Eu tenho uma amiga que não pode imaginar a morte. É a coisa que mais a faz sofrer. Doença, então, há algumas que ela sequer pronuncia o nome, porque ela logo se imagina com aquela doença e ela logo imagina que vai morrer, embora tenha, na minha opinião, uma saúde de ferro. Então, é alguém que sofre por antecipação e sofre um sofrimento que é irreal. E vá dizer para ela que o sofrimento é irreal. Aí ela lhe responde, porque não é você que está pensando. Imagine só, né? Então, ela como se tirasse o argumento, porque ela projeta uma imagem do sofrimento. Então, é alguém que não consegue ainda raciocinar com essa ideia kardeciana que nos faz entender o cristianismo de justiça das aflições. Na sequência, Kardec, então, apresenta uma tese excepcional para todos nós. Causas atuais e anteriores das aflições. Só o título do item é profundo e pedagógico, porque o senso comum nos leva a sempre colocar a culpa no passado. Eu sofro por culpa da encarnação anterior. Não necessariamente. Há muito sofrimento que é resultado da atual encarnação, das escolhas feitas nesta encarnação, das escolhas emocionais, das escolhas físicas, das escolhas relacionadas ao gerenciamento da vida, são causas atuais de desequilíbrios. Ninguém pode dizer, por exemplo, em sã consciência, que alguém que chega a ter uma cirrose hepática como consequência da ingestão constante e exacerbada de álcool, que isso é causa de sofrimento de uma vida anterior, ou que isso é somente indução dos espíritos. Mas não é mesmo. Nós precisamos ser maduros o suficiente para entender que há causas atuais das aflições. Nos inúmeros episódios da nossa vida, aqueles episódios centrais que envolvem as escolhas de fundo e de fôlego, nós temos sempre opções, sequência das escolhas que nós fazemos atualmente. Por isso, para a doutrina espírita, o mais importante tempo chama-se presente, porque o passado nós já passamos por ele, já há pendências que nós precisamos consertar, do mesmo modo que há acertos feitos lá atrás que presentemente nos beneficiam, e o futuro haverá de chegar. Mas, para que ele chegue ditoso, o tempo importante é o presente, as escolhas de agora. E com essa noção, então, Kardec vai encerrar a sua explanação apresentando um item chamado Motivos de Resignação, exatamente para nos trazer a tese espírita desenvolvida mais adiante na obra de Emmanuel e de Joana de Ângeles, hoje muito divulgada como resignação dinâmica ou resiliência, que é a chamada nova virtude dos cristãos ou a virtude do século XXI, que é exatamente a de nós recuperarmos o fôlego, o ânimo, quando a situação adversa nos acomete. Aí é que está o cristão, aí é que está o espírita. Eu lembro de uma hora que me marcou muito, muito interessante, foi quando nós estávamos no velório do nosso amigo Seu Chico, lá da UF, lá do 40. E conversando com Beto, na hora lá, lembrávamos de vários aspectos, e Beto dizia, esse é o momento do nosso testemunho. E essa frase ecoou como uma grande reverberação para analisar vários nuances, vários aspectos da minha vida. E eu lembro que, na sequência daquele dia, eu voltei a ler esse item do Evangelho segundo o Espiritismo, Motivos de Resignação. Então, o espírita, o cristão, tem muitos motivos de resignação. O primeiro deles é o de reconhecermos que nós não estamos à deriva. A nossa vida não é uma loteria. Nós não estamos aqui por acaso. Nem as dores que nos chegam, nem a felicidade que nos chega é obra do acaso. Aliás, Joana de Ângeles vai dizer isso poeticamente em Vida Feliz,
dizendo: a dor que te alcança é somente tua, assim como a felicidade que te chega somente a ti pertence. E no livro Em Busca da Verdade, ela destrincha essa ideia muito bem. Ela vai dizer: os amigos podem solidarizar-se conosco na hora da tristeza, mas não podem assumir o nosso lugar na dor. Lembrando que nós precisamos assumir isso com resiliência ou com estoicismo, como Oscar vai desenvolver no seminário dele, lá no Centro Espírita O Novo Mundo. Lembrando também que os amigos podem compartilhar conosco as grandes alegrias da vida, as alegrias do casamento, do nascimento de um filho, de uma criança, a conclusão de um curso, a consolidação de um sonho, a casa própria, mas não podem assumir o nosso lugar de protagonista naquela cena. Então, o espírita tem muitos motivos para a resignação. Saber, o primeiro deles, que a nossa história é singular, desenhada para as nossas necessidades. Que nós estamos imersos, aliás, numa teia de proteção e que estamos sendo monitorados, relativamente monitorados, porque temos o nosso livre-arbítrio, para as nossas escolhas. E que a vida prossegue após a morte. Talvez esse seja o nosso grande motivo para a resignação. É quando nós observamos que a vida prossegue. E isto nos faz tomar decisões olhando para o aqui e para o além, para o agora e para o depois. A vida prossegue. Então há as escolhas e dá também a ideia de que aquilo que nós vivenciamos agora, sobretudo em termos de sofrimento, não é eterno. Essa paisagem haverá de modificar-se. E se Kardec, então, chega a essa nuance pedagógica, nós encontramos no conjunto das instruções dos Espíritos, neste capítulo do Evangelho, talvez as mais pedagógicas páginas dos Espíritos para nós. É como se aqueles que escreveram as mensagens retomassem as suas próprias histórias de dor, de superação, para nos falar ante as nossas dificuldades, nos dando o testemunho das suas vidas, como se dissesse: nós estamos falando de testemunhos que atravessamos na Terra e não de espíritos exatamente muito superiores, que estão muito adiante de nós. Porque há um senso comum também que diz assim: mas Jesus sofreu muito. Aí o revoltado diz: sim, mas eu não sou Jesus, né? O revoltado já bota abaixo a tese, né? E aí os espíritos que escreveram esses textos vêm trazer o seu testemunho para que nós possamos entender esse momento como um momento de aprendizado e um momento de relativização, o que não significa dizer menosprezar, negar o sofrimento, mas acolhê-lo de forma adulta, de forma estoica, como talvez diria Oscar, de forma resiliente. E nós destacamos aqui alguns títulos para comentar dessas instruções dos Espíritos. Há um título interessantíssimo chamado Bem e Mal Sofrer. Vejamos que coisa interessante. Bem e mal sofrer. Tem gente que sofre bem, mas tem gente que sofre muito mal. O revoltado sofre muito mal. E ainda ontem à noite nós tivemos um exemplo extraordinário na reunião mediúnica, que com permissão do Espírito eu vou reproduzir aqui com as minhas palavras. Era um espírito que falava da saudade da separação no mundo espiritual. E ele dizia assim: eu sei do que vocês falam, eu sei de tudo isso que vocês falam, eu sabia que ia continuar vivendo após a morte, mas você não faz ideia do que é a saudade do lado de cá. Vejamos bem, né? Nós sempre imaginamos que a saudade é somente nossa. E esse espírito falava da sua saudade, a saudade dos filhos, dizia que não tinha tido permissão para visitar os familiares, mas ele falava com uma revolta. Havia um travo na sua voz, né? Daquele que não queria se separar. Não somos apenas nós que queremos reter os nossos entes queridos. Os que vão, muitas vezes, não querem ir. E foi um depoimento muito interessante daquele que está sofrendo mal o sofrimento. E quando pedimos que ele
identificasse outros espíritos que estavam ali, e ele falava muito de ter deixado os filhos, não tinha notícia dos filhos, nós lembramos que existem muitos filhos no mundo espiritual que estão sem as suas mães e que também sofrem a saudade. E aí, nessa hora, ele se tocou. E sugerimos, né, que ele pudesse exercer a maternidade dos órfãos no mundo espiritual. E aí ia trocar o mal sofrer pelo bem sofrer. Há um outro título que me chama muita atenção. E, por vezes, vendo essas matérias em jornal, eu fico espantada com a sabedoria dos espíritos. É um subitem chamado O Mal é o Remédio, ou O Mal e o Remédio, aliás. Que coisa interessante, né? Aos nossos olhos, o mal normalmente é mal, quase nunca é o remédio. E eu lembro de uma história que me marcou profundamente, de muitos anos atrás. Eu vi num desses programas de televisão que passa, na época passava pela manhã, acho que hoje passa no horário da tarde, mas desses programas que exploram, né, a imagem do sofrimento. E foi uma manhã em que eu estava saindo e eu já estava atrasada para trabalhar, mas quando eu ouvi a história, eu disse assim, eu vou me atrasar mais ainda. Hoje eu faço questão de chegar atrasada, porque quando eu chegar contando essa história, ninguém vai se lembrar que eu cheguei atrasada. E aí o repórter, né, explorava a história. Era a história de uma senhora que pedia ajuda para cuidar do seu terceiro filho. Ela era caixa de supermercado em São Paulo, o marido era eletricista, eles tinham tido 2 filhos, e ela disse que desde que eles se casaram, ela, e sempre o discurso era ela, planejou que eles teriam 2 filhos. Então eles tiveram 2 filhos logo no início do casamento. E quando ela teve o segundo filho, ela procurou o médico para fazer uma cirurgia de ligação. Ela disse que não queria ter o terceiro filho. Ela era caixa de supermercado, só tinha o ensino médio, o marido só tinha o ensino médio, incompleto, era um eletricista prático, na verdade, e eles não tinham como manter mais do que 2 filhos. Ela morava nos fundos da casa da sogra, e o médico recusou-se a fazer, porque ela era muito jovem, ela tinha 22 anos. Ela disse que foi a vários médicos em São Paulo, e os médicos sempre se recusaram, alegando que ela era muito jovem. E quando eu comecei a ver isso, eu já comecei a achar interessante. Eu digo, olha, os médicos se recusando, o que será que vem aí? E fui me arrumando, já atrasada, né? E pensando, essa história vai render, e quando eu chegar a contar, ninguém vai se lembrar que eu estava atrasada. E aí ela começou a contar a história, 10 anos se passaram, ela criou os filhos, creche, aquela vida difícil de quem mora na periferia em São Paulo. A sogra ajudava a cuidar dos filhos, até que a sogra dela desencarnou, mas o segundo filho já estava com 8 anos, o maior com 10, ia um período para a escola, depois ficavam os 2 sozinhos em casa, e aquela situação, né, bastante preocupante. E ela disse que como a família da mãe dela era do interior do Piauí, ela resolveu juntar um dinheiro e vir com o marido e os 2 filhos conhecer a família da mãe no interior do Piauí, numa cidade do interior do Piauí. E quando veio, comentando com as cunhadas, com as tias, né, que ela tinha o desejo de fazer uma cirurgia de ligação, porque ela não desejava ter o terceiro filho, uma pessoa foi e disse, mas aqui tem doutor fulano, ele faz em qualquer uma. Ela disse, mas será? Eu só tenho 32 anos. Ele faz em qualquer uma. E a repórter explorando esse lado, né? E a mulher contava isso chorando, uma raiva tremenda. E ela foi e fez a dita cirurgia. Diz que voltou contentíssima para São Paulo. Mas ela caiu naquela estatística quase improvável da reversão da cirurgia. E ela engravidou do terceiro filho. E ela só veio descobrir quando ela estava no 6º mês. Imagine o processo de negação desse terceiro filho. E ela disse que sentiu uma revolta muito grande quando descobriu que estava grávida, no 6º mês, e ela disse que decidiu abortar esse filho, mas não achou em São Paulo, pasmem, nenhum médico que quisesse fazer. Lição número 1, quando o sujeito tem que nascer, nasce. Não é verdade? Porque eu fiquei pensando logo, se fosse na China, o caso já estava resolvido, né? Esse espírito não ia reencarnar. E ela contava isso com uma raiva muito grande. E para piorar, ela foi aumentando a raiva, ela disse, o pior é que esse menino nasceu
eu não pude mais trabalhar e eu não tenho leite para amamentá-lo. Ou seja, ele me dá muito mais despesa do que os outros. E a repórter estava exatamente explorando esse lado para fazer uma campanha de doação de leite. E eu lembro que eu fiquei ouvindo essa história e eu nunca esqueci, porque para mim ela é um exemplo claro dessa sentença do Evangelho, o mal e o remédio. Vejamos que a narrativa, o tempo inteiro, sinaliza para esse terceiro filho. A narrativa sinaliza para a negação deste encontro, que aparentemente, na narrativa daquela mãe e mulher, era um mal. Mas nós nem precisamos nos aprofundar muito na interpretação para entender que muito provavelmente esse terceiro filho é um remédio, se não o remédio. Certamente para divergências passadas, para possibilidades de descuido com criança, de descaso, os mais infinitas opções que nós pudéssemos aqui listar. E como é a vida, como são os lances. Veja a preocupação em querer fazer uma cirurgia de laqueadura, não conseguir numa cidade como São Paulo, ir para uma cidade do interior do Piauí, onde aparentemente as coisas passam despercebidas, né? Conseguir essa cirurgia, achar-se com a maior garantia e entrar naquela estatística de uma reversão, que é um caso em talvez milhares. E aí todo o processo. E a repórter ainda insuflava uma tentativa de um processo contra o médico por não ter feito a cirurgia como deveria, né? Então vejamos a situação como aparece. O que aparentemente é um mal, ali está também o remédio. É preciso um outro olhar para o sofrimento. Porque do ponto de vista materialista, o olhar vai ser: esse filho é um problema, ele é tão problemático que eu não tive sequer leite para alimentá-lo. Esse problema é tão grave que ele me impede de outros lances. Somente uma leitura espírita consegue abrir para nós os horizontes para que possamos ver além da situação. A situação é aflitiva, é constrangedora, é limitadora, é impeditiva de outras opções, mas o que há de pedagógico nela? E ainda há pouco, no nosso grupo de estudo, nós comentávamos que quando nós passamos uma fase de sofrimento e conseguimos com ele aprender alguma coisa, nós bendizemos o sofrimento. Todos os que aqui estão provavelmente têm uma experiência desse tipo. Quando nós olhamos para o sofrimento e tiramos uma lição. E às vezes nós ficamos em silêncio para com essa lição. Nós não divulgamos, nós não confessamos nem as pessoas da nossa maior intimidade, mas no íntimo nós sabemos. Nós sofremos aquela quadra. Ela foi muitas vezes um holocausto em nossas vidas. Nós não conseguimos acolhê-la na primeira hora, no primeiro momento, mas conseguimos alguma maturidade a ponto de, num determinado momento, nós bendizermos o sofrimento. Muitas vezes, quando nós temos olhos de ver, nós conseguimos enxergar que determinados sofrimentos, na verdade, foram um grande antídoto para problemas maiores, para dificuldades mais graves. E aí nos lembramos do espírito Joana de Ângeles, que diz no livro Vida Feliz, o socorro chegou antes. Se nós olharmos para as nossas vidas, nos momentos de dificuldade, e fizermos uma revista, nós vamos olhar e verificar que o socorro chegou antes. Que o que aparentemente foi um grande sofrimento, olhando bem, houve um antídoto que diminuiu a cota, que de alguma forma nos protegeu. É preciso desenvolver esse olhar. E a luz da doutrina dos espíritos não significa banalizar o sofrimento. Eu quero sofrer, como é bom sofrer. Não. É ter um olhar de resiliência, um olhar adulto, um olhar em que nós separemos, né, essa perspectiva materialista que nega que o sofrimento existe para enfrentá-lo naquele momento. E o Espírito Emmanuel escreve
uma mensagem muito bonita chamada Aflições, no livro Caminho, Verdade e Vida, em que ele começa com uma epígrafe de Pedro que diz assim: mas alegrai-vos por serdes partícipes das aflições do Cristo. Vejamos novamente o paradoxo. Alegrai-vos por serdes partícipes das aflições do Cristo. E, evidentemente, nós nos lembramos de novo do Sermão da Montanha. Bem-aventurados, né, aqueles que forem perseguidos por causa da justiça. Ou, como disse Jesus mais adiante, os que forem injuriados por meu nome. E Emmanuel, analisando essa sentença de Pedro, vai dizer que é inegável que em determinadas fases de nossa vida nós venhamos a chorar. E diz mais, é lícito que choremos. Vejamos só que compreensão de um espírito superior. Os espíritos superiores, como Emmanuel, eles não negam que o sofrimento existe, ao contrário. Em determinadas fases da vida é lícito chorar, verter as lágrimas. Mas é parte do processo de reconstrução não nos esquecermos que no momento das nossas aflições, nós estamos sutilizando as nossas emoções e, de alguma forma, nos aproximando de Jesus. Vejamos que lição Emmanuel consegue tirar dessa mensagem. Nesta hora, nós conseguimos sutilizar as nossas emoções e nos aproximar de Jesus. Nós conseguimos, inclusive, nos irmanar, porque nós conseguimos imaginar a dor do outro, o que fulano passou, o que determinadas comunidades passam. E isso, sem dúvida nenhuma, é sinal de que nós estamos evoluindo, por incrível que pareça. Porque quando nós estávamos em existências atrás muito mais tomados de egoísmo, a dor maior era sempre a nossa. Não importavam os outros. Nós não conseguíamos sequer esse processo de identificação com Jesus. Quando nós olhamos para a nossa dificuldade e dissemos, foi uma crucificação em vida, nós estamos ali nos igualando com Jesus, não obstante as nossas grandes diferenças. Mas nós estamos partilhando desse processo. E quando nós avançamos na dificuldade, com resiliência, com estoicismo, reconhecendo que a dor dói, mas não perdemos o ânimo, ou seja, a convicção de que nós estamos imersos num processo de profunda proteção espiritual, que talvez, para ser aqui poética, retomássemos a sentença daquela canção Pegadas na Areia. Havia um par de pegadas que não era nosso. Nos nossos grandes momentos de aflição, nós ainda somos tão frágeis que nós precisamos ser conduzidos. E aquela música reflete muito bem isso. É uma música de reflexão, de maturidade. É alguém que reconhece que não conseguia, que não caminhava, mas que era conduzido, que era levado. E aí é nesse momento que o Espírito Emmanuel vai dizer que nós não nos olvidemos da sublime companhia e tenhamos bom ânimo. Bom ânimo para suportar o sofrimento. Por isso, a principal mensagem da doutrina dos Espíritos é a mensagem da consolação. É a mensagem da felicidade, que não é a felicidade da Ilha da Fantasia ou do Castelo de Caras. É a felicidade de quem está enfrentando a situação com maturidade, lembrando-se de que existe o bem e o mal sofrer, que o mal pode ser um remédio, que em muitas circunstâncias que nós estamos, nós optamos por aquele aprendizado difícil, e isso às vezes nos parece enigmático, né? Mas como é que eu optei por essa prova, por esse sofrimento? E ainda há pouco no grupo de estudo, Suênia lembrava, quando nós estamos
no mundo espiritual, nós temos uma visão mais dilatada, nós estamos mais sensíveis, nós desejamos a reencarnação e nós fazemos opções, fazemos escolhas. E os espíritos amigos, os guias espirituais, eles patrocinam a nossa reencarnação e estão ao nosso lado. Aquele menino que reencarnou através daquela mãe que não o queria, ele sabia daquela dificuldade. Isso não é uma reencarnação ao acaso, de forma alguma, se nenhuma é, aquela muito menos. E pensemos que espírito convicto, aceitar vir naquelas condições, exposto para a televisão, para o mundo inteiro, exposto, né, ao desamor inicial daquela mãe. Uma escolha de profundidade, que provavelmente foi guiado pelos amigos espirituais que o encorajaram, né? Vá nessa reencarnação, aceite essa mãe, aceite essa conjuntura difícil, nós estaremos ao seu lado. Sempre que você se lembrar, nós estaremos ao seu lado. Há inúmeras passagens do Evangelho segundo o Espiritismo que essa sentença está dita com outras palavras. E por vezes nós nos esquecemos. Nós estamos tão acostumados a nos lembrar dos obsessores que nós só nos lembramos deles e atribuímos todo o sofrimento a eles. E nos esquecemos dos espíritos amigos. Para que na hora difícil, nós, em vez de focalizarmos a mente no obsessor, nós possamos focar nos espíritos amigos. Eu sempre digo isso no plural. Rafaela, quando faz suas palestras, sempre usa o singular. Ela tem uma paixão muito grande pelo guia espiritual dela. Nós já conversamos sobre isso, mas eu acho que é sempre um coletivo, Rafaela. Sempre são os espíritos, né? Os espíritos amigos. Nós temos muitos espíritos amigos. Muitas vezes dispostos a nos apresentar a sugestão, a solução para a superação do sofrimento. E nós estamos focando no outro lado, na outra perspectiva. Portanto, à luz do Espiritismo, a proposta é uma proposta de que quando o sofrimento nos chegue, nós o acolhamos. O acolhamos na sintonia dos amigos espirituais. E tiremos dele as melhores lições, com paciência. Lembrando que para os grandes processos existenciais não existem anestésicos a não ser um dia que passa depois do outro. E muitas vezes, Emmanuel diz, é lícito chorar. Vejamos que ele não nega este momento. É lícito chorar, mas tenhamos bom ânimo. Ergamo-nos para saber que a vida é sempre uma circunstância de aprendizado. Qualquer que seja o motivo da dor, do revés, da separação, da dificuldade, a leitura espírita é de superação, não de negação, de superação, de enfrentamento no bom sentido, de acolhida no sentido da resignação dinâmica. Não é a resignação do depressivo que cruza os braços, é a resignação dinâmica, como está na obra de Joana de Ângeles. A busca da superação, o enfrentamento da superação, a acolhida da situação que parece irreversível, sabendo que ali está um grande desafio existencial, uma grande prova, e ali estão também os espíritos amigos a nos sugerirem melhores dias, nos sugerirem bom ânimo, nos levarem em seus braços, estarem conosco pelo desprendimento do sono. Muitas vezes é preciso que em nossas preces nós peçamos aos amigos espirituais que durante o sono eles nos amparem, nos envolvam, que nos deem os seus conselhos. E mais do que isso, que nós tenhamos a mente lúcida para reter esses conselhos, para que no despertar nós consigamos nos lembrar do que fizemos, da companhia em que estivemos, da conversa oportuna para tomar as melhores decisões a fim de ir ali sofrendo bem quando o sofrimento nos chegar. Da mesma forma, a felicidade. Precisamos acolhê-la do mesmo modo, sabendo que neste mundo, que ainda não é feliz,
porque a felicidade não é deste mundo, também está dito no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, a felicidade não é deste mundo. Toda vez que a gente está bem feliz e abre o Evangelho e cai nesse texto, dá uma vontade de reescrever. Eu já tive vontade de reescrever várias vezes. A primeira delas foi quando eu ganhei meu primeiro salário. Eu fiquei bem feliz. Aí eu abri o Evangelho e caiu: a felicidade não é deste mundo. Aí eu estava bem feliz, eu disse, mas eu estou com uma vontade de reescrever esse texto, né? Mas os Espíritos avisam, não é ainda deste mundo. Nós estamos a caminho. Por isso a necessidade de acolher a felicidade também com resiliência, sabendo que ela é a dose de reforço para nós enfrentarmos os momentos difíceis. Viver a felicidade, reconhecer nos pequenos episódios da vida experiências significativas. Divaldo diz que tem um estoque de boas lembranças. E alguém lhe perguntou para quê? Ele disse: para as horas de tristeza. Eu nunca esqueci disso. E eu vivo fazendo um estoque de boas lembranças. Nós precisamos ter estoques de boa lembrança. Ainda no grupo de estudo, só para concluir, a nossa amiga Ailton relatava uma experiência de outro dia. Diz que decidiu abrir a janela da casa. E quando sentiu o vento no rosto, né, que viu as plantas, né, o cheiro das plantas, a terra molhada, ouviu os passarinhos, sentiu-se outra pessoa. Isso é estoque de boa lembrança para as horas de dificuldade. Nós precisamos apelar a essas boas lembranças, mas nós precisamos construí-las. Sobretudo, construí-las, colecioná-las, como nós colecionamos na infância e na adolescência álbuns de figurinhas. Muito mais interessante do que colecionar o faqueiro de caras que vende a cada semana uma peça da cozinha francesa é colecionar estoque de boas lembranças. A convivência com o filho querido, esse chorinho, né, que dá vontade da gente balançar o bebê, isso é um momento de profunda felicidade. E a gente sai com ele, ele se cala, isso é um estoque de boa lembrança. Né? O cheiro, né, do bebê recém-nascido, do filho que está aprendendo a falar e troca as palavras, né? A escolha da cor nova para pintar uma casa, isso é estoque de boas lembranças. Sair de casa para fazer um passeio e, de fato, fazer o passeio valer a pena, ainda que a gente vá ao shopping e dê uma de Gandhi, olha para tudo que tem no shopping, não tem dinheiro para comprar e diz: mas eu também não preciso de nada disso, eu sou feliz mesmo assim, não é verdade? Eu já fiz muito isso, todo mundo já fez, né? Ir para o shopping, né, dar aquela volta, aí você não tem dinheiro para comprar nada, mas está bem feliz, né? Aí dá uma de Gandhi, eu não preciso de nada disso. E de fato, né, há muitas coisas na nossa vida que nós precisamos ter esse espírito de Gandhi, né? Nós não precisamos de muitas coisas materiais para sermos felizes. Na verdade, nós precisamos de pequenas, grandes coisas espirituais que nos fazem felizes. Que cada um de nós possa, em casa, reler o Evangelho segundo o Espiritismo e abrir o seu próprio álbum de figurinhas e começar a colar novas figurinhas de um estoque de boas lembranças para as horas de tristeza, sabendo que essas são passageiras na Terra. Muita paz a todos.